Olá, tudo bem? Um dos aspectos importantes a discutir sobre resíduos sólidos é a destinação desses resíduos. Alguns tipos de resíduos em específico, como por exemplo aqueles vindos de atividades biomédicas ou resíduos de pilhas e baterias, costumam ter uma legislação particular. Os resíduos de atividades biomédicas geralmente devem ser incinerados para evitar contaminações. Pilhas e baterias devem ser recolhidas a partir de pontos de coleta pelos próprios fabricantes desses materiais. De uma forma geral, a disposição final dos resíduos sólidos, ou do que comumente chamamos de lixo, pode ocorrer das seguintes formas: através de incineradores e também por um processo conhecido como oxidação supercrítica com água. Esses dois aparecem juntos porque normalmente são utilizados para tratar resíduos perigosos. Temos também a compostagem, os lixões, aterros controlados, aterros sanitários e, finalmente, a reciclagem de diversos tipos de materiais. Começando com os incineradores, o modo mais comum para dispor resíduos orgânicos e biológicos é o processo de incineração, isto é, a queima controlada dos materiais para simples produtos mineralizados, tais como dióxido de carbono e água. Os incineradores que lidam com resíduos perigosos são frequentemente mais elaborados do que aqueles que queimam resíduos municipais, já que é importante que o material seja completamente destruído e que as emissões sejam mais rigidamente controladas. A principal vantagem na incineração é a redução significativa do volume do material que seria disposto em outro local. No caso de substâncias tóxicas e perigosas, o objetivo principal é eliminar essa ameaça tóxica. A incineração de resíduos sólidos hospitalares é realizada para esterilização, bem como para a redução do volume. Nesta figura, você pode ver um esquema geral de como funciona um incinerador de lixo. Perceba à esquerda que você tem a parte da recepção desses resíduos perigosos, que são direcionados para uma câmara de combustão. Perceba que os gases vindos da câmara de combustão passam por um filtro antes de serem liberados pela chaminé. As instalações modernas empregam chamas muito quentes, garantindo que haja oxigênio suficiente na zona de combustão, a fim de manter os compostos do resíduo tempo suficiente para garantir a sua destruição e eficiente remoção. Uma das desvantagens no processo de incineração de resíduos perigosos é a possibilidade de liberar substâncias tóxicas resultantes da operação dessas unidades. As cinzas geradas no processo também podem conter substâncias tóxicas, como por exemplo óxidos metálicos. É por isso que as instalações devem ter um controle permanente e adequação dos filtros para evitar que esse tipo de composto seja liberado para a atmosfera. Utilizando novamente o relatório da Breup sobre o panorama dos resíduos sólidos no Brasil, que eu te mostrei na aula anterior, também temos informações sobre os resíduos de serviços de saúde, ou seja, os resíduos ditos perigosos. Em 2010, 4.080 municípios prestaram os serviços de coleta, tratamento e disposição final de 221 mil toneladas de resíduos de serviços de saúde, equivalente a 1,156 kg por habitante a cada ano. Já em 2019, o volume coletado foi de 253 mil toneladas, com coleta per capita de 1,213 kg a cada ano. A capacidade instalada em unidades para tratamento desses resíduos de serviços de saúde por diferentes tecnologias também cresceu, passando de 577 toneladas diárias para 1.314 toneladas por dia em uma década. Quanto à destinação propriamente dita, apesar dos avanços observados no período analisado, cerca de 36% dos municípios brasileiros ainda destinaram os resíduos de serviços de saúde coletados sem nenhum tratamento prévio, o que contraria as normas vigentes e apresenta riscos diretos aos trabalhadores, à saúde pública e ao meio ambiente. Nesse gráfico você pode ver a coleta em percentagem desses resíduos de serviços de saúde no país. Em azul aparecem os dados para 2010 e em laranja para 2019. Temos também um detalhamento para cada uma das regiões do país, como você pode observar aqui no gráfico. Enquanto ao tipo de destinação desses resíduos, percebemos que de 2010 para 2019 houve uma diminuição significativa da destinação sem tratamento prévio, ou seja, em aterros, valas sépticas ou lixões. Houve um aumento de praticamente 5% em relação aos resíduos que foram tratados através da incineração. O processo de autoclave também apresentou um crescimento significativo de 2010 a 2019. Vamos agora falar sobre a oxidação supercrítica com água. Na parte superior da tela, você observa as características de diversos fluidos supercríticos, mostrando a respectiva temperatura e pressão crítica.
A figura à direita mostra o diagrama de faces para a água. As regiões que estou marcando em círculos laranja correspondem à predominância do estado sólido, do estado líquido ou do estado vapor. Existe, porém, uma pressão e uma temperatura onde nós atingimos o chamado ponto crítico para diversas substâncias. No caso da água, isso acontece em uma pressão de 218 atmosferas e uma temperatura de 374 graus centígrados. A partir desse momento, nós temos o que é conhecido como um fluido supercrítico. No estado supercrítico, não existe uma grande diferença entre as fases gasosas e líquidas de uma substância. Sob estas condições, existe apenas o estado supercrítico, com propriedades que estão entre as de um gás e as de um líquido. Dependendo de que modo essa alta pressão é aplicada, as propriedades físicas do fluido supercrítico variam entre aquelas de um gás, para pressões relativamente baixas, e aquelas de um líquido, para pressões mais altas. Além das condições de temperatura e pressão críticas para a água, que eu destaquei aqui num quadrado azul para você, nós também observamos essas condições para outras substâncias. A condição supercrítica do dióxido de carbono, por exemplo, pode ser obtida em condições muito mais brandas. De fato, o dióxido de carbono supercrítico é utilizado para diversas extrações na indústria alimentícia. A oxidação supercrítica realizada com água é uma tecnologia inovadora em rápido desenvolvimento para a destruição de resíduos orgânicos e materiais perigosos. Inicialmente, os resíduos orgânicos são dissolvidos numa solução aquosa ou permanecem em suspensão nesse meio. O líquido, então, ou seja, a água, é submetido a uma pressão muito alta e temperaturas na faixa de 400 a 600 graus centígrados, de modo que a água fique acima das suas condições críticas e, portanto, se comporte como um fluido supercrítico. Neste momento, as características de solubilidade da água supercrítica são muito diferentes daquela da água líquida normal. Por exemplo, a maioria das substâncias orgânicas torna-se muito mais solúvel e muitas substâncias iônicas muito menos solúveis. Por outro lado, já que se utilizam pressões muito elevadas no processo, o oxigênio é muito mais solúvel em água supercrítica do que em condições de água líquida. Os materiais orgânicos dissolvidos nessa água supercrítica são então rapidamente oxidados por uma elevada quantidade de oxigênio que é bombeado e dissolvido no fluido. Neste momento, então, os compostos orgânicos perigosos são literalmente queimados, mas sem a geração de chamas. Para aumentar ainda mais essa oxidação ou torná-la mais rápida, o peróxido de hidrogênio pode ser adicionado para gerar radicais de hidroxila. Uma vez que os materiais se difundem muito mais rapidamente no estado supercrítico do que em líquidos, a reação é geralmente completada em alguns segundos ou minutos. As vantagens dessa tecnologia de oxidação com água supercrítica incluem a rapidez da reação de destruição, como dizemos agora, e a ausência dos subprodutos gasosos que são característicos da combustão na fase gasosa. Essas condições de pressão e temperatura acabam sendo acessíveis com equipamentos normalmente disponíveis de alta pressão. Entre as desvantagens, podemos citar algumas substâncias ou produtos intermediários de oxidação que podem ser formados no processo e que eventualmente têm uma alta toxicidade. O uso de catalisadores no processo, no entanto, pode tornar essa desvantagem menos preocupante. Para aprender mais sobre a oxidação utilizando água supercrítica, você pode acessar diversos artigos científicos na literatura. Este que você vê na tela, por exemplo, é um artigo de revisão de 2013 e fala sobre o estado da arte até aquele momento de aplicações comerciais em grande escala desse tipo de oxidação para a destruição de resíduos. O segundo artigo que aparece na tela é específico para o tratamento de lodos e compostos orgânicos recalcitrantes. Perceba que no resumo são fornecidas todas as condições encontradas pelos autores para tratar esses resíduos com a água no estado supercrítico. Nós podemos ver a temperatura do reator, a pressão do reator, a quantidade de excesso de oxigênio, o tempo de residência e outros. Falando agora sobre um outro tipo de disposição final dos resíduos sólidos, temos a compostagem. Esta é uma alternativa viável em vista da gravimetria de resíduos sólidos urbanos no Brasil que eu te mostrei na aula passada. A maior parte dos resíduos de sólidos urbanos no país consiste de matéria orgânica. A compostagem é um processo de decomposição da matéria orgânica em condições aeróbias e de maneira controlada, de modo a obter um material maturado, não mais sujeito às reações de putrefação, como as que ocorrem com restos orgânicos deixados no ambiente. Nesta figura você observa como que funcionam esses processos de compostagem. Do lado esquerdo você tem um processo natural, onde a fração orgânica é simplesmente levada para um pátio e disposta em pilhas. A aeração necessária é conseguida por revolvimentos periódicos ou também pela mistura com galhos remanescentes que auxiliam na aeração.
Do lado direito, você tem o mesmo processo, só que acelerado pela inserção de tubos de PVC perfurados, que aumenta a aeração. Este outro diagrama nos permite entender como que funciona esse processo de transformação durante a compostagem. Inicialmente, ocorre a decomposição da matéria orgânica na presença de micro-organismos, umidade e oxigênio, levando à transformação de carboidratos, lipídios, proteínas, celulose, lignina, dentre outros, em um composto rico em nutrientes que pode ser aplicado ao solo. Durante todo o processo de compostagem, como você pode ver nas setas direcionadas para a esquerda e direita do diagrama, ocorre a liberação de dióxido de carbono, água e energia na forma de calor. A eficácia do processo depende do controle e da adequação de nutrientes, aeração, temperatura, umidade e também do pH. A quantidade de carbono na matéria orgânica inicialmente presente no lixo diminui consideravelmente durante o processo, devido à decomposição de substâncias que contêm principalmente carbono, já que estas são mais facilmente degradáveis. A alta temperatura do processo esteriliza organismos patogênicos presentes no lixo, deixando o produto final seguro para manipulação. Esta temperatura, no entanto, precisa ser controlada, para que a mesma não inviabilize o processo fermentativo, que também é biológico. As principais vantagens da compostagem se devem ao composto originado poder vir a ser utilizado como adubo ou em rações para animais, podendo ser comercializado, além da redução da quantidade de resíduos que seriam dispostos em aterros sanitários. Porém, quando a compostagem é realizada de maneira incorreta, pode causar transtornos, como por exemplo mau cheiro e proliferação de insetos e roedores, produzindo churume e compostos de baixa qualidade contaminados por plásticos e metais. Tudo bem? Até mais!